Começa agora Tempo de Jogo. 90 minutos de muito futebol e outros esportes. Tudo sobre o Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e muito mais. Muito mais. Informação, opinião e análise com o DNA da energia. O Tempo de Jogo tá no ar. Energia. Muito bom dia! Está começando mais uma edição do Tempo de Jogo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de março. Bom dia! Bom dia, quero. Vem chegando você que estava acompanhando o Morde a Sopra, seja muito bem-vindo no 97.7 nas ondas do rádio. Okay. Você que nos acompanha no youtube.com/energia97, sejam todos muito bem-vindos. Hoje um programa um pouco diferente, aliás, o programa de hoje e também de amanhã, porque toda a galera da Energia está no navio Energia On Board. Então o programa hoje será gravado, né? Então você infelizmente não poderá participar aí via corneteiros, no chat, né? Interagindo no chat conosco. Não teremos pesquisa, né? Então hoje e amanhã o programa será gravado por conta do navio Energia On Board. A galera toda curtindo essa viagem muito bacana. Na segunda-feira estaremos de volta à programação normal, 11h30 da manhã, ao vivo com o Tempo de Jogo. Tudo bem, seu André Ranieri? Bom dia. Fala, Marcelo Lima, tudo bem? Muito bom dia, né? Uma sensação estranha, meio de déjà vu. Parece que eu já vivi esse momento anteriormente, mas é isso. Estamos aqui, tem muito assunto também pra gente comentar, né? A temporada, querendo ou não, ela vai dar um passo agora. Ainda tem final de Campeonato Paulista, etc., né? A seleção, por exemplo, ela joga hoje e vai jogar depois também, ainda sem o menino Ney, mas já dá pra gente fazer um balanço, conversar de muita coisa bacana também. Grande abraço a você, Marcelo Lima, Danilão Soto, Rafael Sgrilles e, obviamente, todo mundo ligado no Dial e também na internet, Marcelo Lima. Muito bem, lembrando, né? Na segunda-feira tivemos o sorteio da Libertadores, já temos os grupos aqui também, né? Vamos falar aí um pouco mais, não só dos paulistas, né? Mas também dos grupos em geral. Dar os palpites, quem que a gente acha que passa, quem não passa, grupo difícil, grupo fácil, enfim, assuntos bacanas aqui nesta quinta-feira no Tempo de Jogo. Dupla Serelepe aqui ao meu lado esquerdo. Bom dia, Danilo Soto. Bom dia, Rafael Sgrilles. Muito bom dia, meus amigos. Bom dia, Lima, Sgrilles, Ranieri. E aí, rapaziada, eu acabei de tomar um belo de um café da manhã, Lima, ao lado do Lima. Tomamos um café da manhã juntos aqui. Muito legal, muito gostoso. Estou morrendo de saudades do meu tricolor, rapaziada. Fica sem jogar, né? Dá uma saudade de ver o jogo do tricolor, do meu time. Mas logo vou. Quero. Você não tá com saudade do teu, né? Tá vendo teu time jogar? Não. Tem um final por aí, né, rapaz? Se você te falar esse quero. Bom dia, Sgrillis. Bom dia, Danilão. Grande abraço pra você, pro Lima, pro André, pro nosso grande quero, pro Silvio Luiz. Tá sintético, é patético. Calma. A pergunta que não quer calar, onde está o locutor? Bom, seguindo o barco aí nessa quinta-feira com muitos assuntos pra você, seleção brasileira e muitos assuntos. Cola na grade, vamos lá com mais uma edição do nosso Tempo de Jogo. Brasil! Isso dá zica, hein? Olha o Mota. Olha o Mota. É o grito do Hexa. Será que vem hoje? Será? Vamos ver. Rapaz, hoje tem... Aliás, esses jogos, essa janela eliminatória para a seleção, a gente estava conversando isso na última terça-feira. Seu Dorival Júnior, que não se cuide, porque se o Brasil tomar 2 tacadas aí da Colômbia, hoje à noite no Mané Garrincha, e a Argentina em Buenos Aires na terça-feira, sei não, hein? Dependendo de resultado, dorme fora da zona de classificação. E eu vou te falar, essa eliminatória aqui, 6 entram. 6. Será que o Brasil conseguiria essa proeza? Com 6 seleções entrando, ficar fora? Olha, mas tem que fazer muita força, mas muita força para conseguir ficar fora da Copa que vai ser realizada o ano que vem no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Mas muita força. A repescagem já seria uma vergonha, né? Já seria uma vergonha, já. Vamos ver. Hoje à noite, então, Brasil e Colômbia, como já dissemos aqui na abertura do Tempo de Jogo, né? Como hoje o programa é gravado por causa do navio, obviamente nós também não transmitiremos esta partida no Energia em Campo. Mas, porém, contudo, todavia, eu sei que era o Quero Malcriado. Todavia, ele não espera eu acabar de falar. Eu tô falando, ele se mete, eu perco a linha de raciocínio. O que eu quero dizer é que na terça-feira, dia 25,
Brasil e Argentina em Buenos Aires, aí sim teremos a transmissão do Futebol Energia em Campo, tá? Eu sou especialista. Você é especialista no quê? Encher o saco, quero? Hã? É um pentelho. Olha lá. Quê? Horyugen, ele falou. Olha lá, é que é do isso? Street Fighter. Horyuken, ele faz o psh, Que ainda. É um Ele dá uma negócio do cuspida. videogame. Faz o tek-tek-tuken. Faz um scratch. Tá bom. Falar, viu? Ô, quero, você já descobriu a faculdade que você se formou jornalista, quero? Universidade de Southampton. O que é isso? Southampton. O Ó, quero é internacional, rapaz. caramba. Quero pegou a carona no ônibus do Erivaldo, o Erivaldo Alencar, e foi lá pra Southampton. O motorista do busão era o Erivaldo Alencar. Vou te falar uma coisa. Muito bem. Então vamos começar hoje, vamos mudar um pouquinho. Hoje, como vocês perceberam, não tem manchete, nada, né? Então vamos começar a falar da seleção brasileira. A vinheta da seleção é o nosso querido Mota, quero. Brasil, Ai, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Concordo, Mota, é verdade. Você sabe que o nosso DJ Gabiru, ele tá morando com Mota, né? Ah. E outro dia o Gabiru falou pra mim assim, ele fica me dando de comer lá, eu tô engordando, Danilão. Eu falei, o Mota tá te engordando? Com certeza. Cuidado, Ele quer apertar Cuidado, seu bumbum, rapaz. Você Ele sabe quer... aquela fábula de João Olha e lá, Maria, não? João e Maria. É, Olha lá, João a e Maria. bruxa que dava docinho pra engordar a galera e tal. Então, fica esperto, hein, Gabiru? Gabiru, fica esperto, bicho. O Mota tá com segundas intenções. Fica esperto. Olha lá. Eu quero gostou. Gostou. Quero gosta, tá certo. Falar. Ô, meu caro Silvio, temos a arte aí da possível escalação pro jogo de hoje, ou não temos nada sobre a seleção aí, a escalação? Mas a gente deve ter muita surpresa, né, meu caro André Ranieri? A gente tava conversando sobre isso, né? Se o André Ranieri fosse o Dorival Júnior, Isso. Assim, qual mas, seria a escalação ideal Quem pra tá hoje? ouvindo hoje, né, leve em Ranieri consideração Júnior. que a gente tá projetando isso na terça-feira, né? Então já teve treino, o Dorival já esboçou o time, talvez tenha um time provável, mas imagino o Alisson no gol, o Wanderson provavelmente pela lógica do Mônaco na lateral direita, aí o Marquinhos e o Gabriel, a dupla de zaga, né, Magalhães, e na esquerda imagino que o Guilherme Arana. Meio campo, aí tem a minha dúvida, o Bruno Guimarães parece que tem vaga cativa no meio campo da seleção. Então, o Bruno Guimarães, para mim, me parece que tem vaga cativa nesse meio campo. Então, eu acho que, imagina que ele jogue. O Gerson, para mim, por merecimento, também teria que entrar nesse meio campo. E aí, Rodrigo e Vini Júnior, para mim, o Rafinha também. A minha dúvida ficaria no comando de ataque, né? Eu colocaria o Endrick. Agora, o João Pedro, em tese, foi o jogador aí que foi convocado para fazer essa função de centroavante, mas também nada impede que você coloque outros atletas por ali. O próprio Vini Júnior poderia jogar como falso 9, o Rodrigo também, que é um jogador muito inteligente, e aí você colocaria um Savinho aberto pela direita. Opções até que não faltam aí para o técnico Dorival Júnior, mas repito, estamos projetando o jogo desta quinta, mas a gente projetou na terça, então não dá para saber exatamente o que o Dorival ele vai colocar em campo. Muito bem, tá certo. E aí, Danilão? Eu acho que o Endrick seria uma ótima Danival opção. Júnior. Danival Júnior. Acho que o Endrick ali na frente seria uma boa. Imagina o Endrick entrar, meter gol, resolver a parada para a seleção brasileira. Ele que não estava nem convocado, né? Só foi convocado depois do corte do Neymar. Ia ser legal demais. Acho que até mereceria aí uma oportunidade. A gente conversou na terça-feira a respeito do desempenho da seleção brasileira, né? De possíveis derrotas até da seleção brasileira. E vocês falaram sobre o Felipe Luiz, né? Que seria o nome ideal ali para a seleção. Agora, será que ele aceitaria também? Será que o Felipe Luiz toparia? Esse é o ponto, né? Exato, entrar numa barca dessa também há um ano da Copa do Mundo. A seleção vivendo esse momento de instabilidade. Já passou Diniz. Quem que passou antes do Diniz? Foi o interino também que teve. O Ramon passou pela seleção. Também. Então seria o Ramon começou, né? Ramon começou o ciclo, então né? seria uma janela, aí seria um período de entre Copas do Mundo ele seria o quarto treinador da seleção brasileira. Será que ele também toparia sair de um projeto do Flamengo, que é um projeto que
esse ano pode ser muito vitorioso, tá fazendo um ótimo trabalho? Não sei também, hein, rapaziada. Ele deu uma resposta na final do Campeonato Carioca que talvez te dê uma dica, meu caro Danilo Soto. O Felipe Luiz disse que ele é muito ambicioso. Muito ambicioso. Ele quer sempre mais. Tá. Claro que ele estava falando em relação a títulos do Flamengo, né? Ele ganhou o Carioca, não, eu sou muito ambicioso. Ele tem vou Libertadores, atrás... ele tem Isso. Mundial de Clubes esse ano pelo Flamengo. Isso, mas por ser muito ambicioso, talvez a busca de um título mundial pela seleção seja o top da ambição. Não, com certeza, Né? com certeza. Pelo menos... Mas ele sai do certo, porque o Flamengo esse ano com certeza vai disputar grandes títulos, vai estar lá na frente, para ir para uma seleção brasileira que é, lógico, uma grande oportunidade, ir para uma Copa do Mundo, é o ápice da vida de um treinador de futebol, mas sabendo que vai pegar uma pedreira, hein, mano? Mas assim, é que antigamente o caminho para um treinador de seleção ele era muito simples, né? Era muito... a lógica era a seguinte, ele começava, ele fazia carreira em clube e no fim da carreira dele ele ia para a seleção. Hoje essa lógica, e cada vez mais ela tem sido subvertida, né? Então a gente deu até exemplo na terça-feira do Scaloni, que é um treinador que já começou na seleção e já foi campeão do mundo. O ponto o Felipe Luiz, ele é um treinador muito promissor, concordo com vocês. Porém, vocês entendem que ele não teve nenhuma crise, a carreira dele como treinador, ele não passou por nenhum momento de dificuldade. Por mais que ele tenha uma estabilidade no Flamengo, amanhã depois os resultados começam a não aparecer, e aí a torcida vai pedir cabeça dele, o dirigente não vai segurar, eventualmente ele vai ser mandado embora. Eu acho assim, ele é muito promissor, ele pode ser, sim, uma aposta para o futuro. Inclusive, existe chance, na minha cabeça, de se o Dorival não se manter até a Copa, o Felipe Luiz ele entrar. Ainda assim, é arriscadíssimo, né? Porque é um cara que ainda não passou por muitas dificuldades na carreira dele como treinador. Você deu um exemplo na terça-feira, que eu acho que se o Felipe Luiz fosse para a seleção, seria mais ou menos a mesma linha, do Lionel Scaloni, né? Porque o Lionel Scaloni nunca tinha sido treinador, foi auxiliar do Sampaoli lá no Sevilha e já foi direto para a seleção, foi ser um tampão. O Scaloni foi para a seleção argentina para ser tampão. Foi ficando, bateu o campeão do mundo. Será que o raio cairia 2 vezes no mesmo lugar? No caso do Brasil com o Felipe Luiz, né, que nem é o caso de ser auxiliar direto para uma seleção. Ele já está treinando, né, um time grande como o Flamengo. Não sei. Vamos ver. Vamos aguardar. Primeiro vamos torcer para Dorival, né? Vamos ver se Dorival Nesse consegue... caso não seria o raio 2 vezes no mesmo lugar, né? Seria o raio em 2 lugares diferentes. Exato. Ô Lima, Oi. só um detalhe aqui, em participação de gols, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Rafinha, 30 gols e 20 assistências. Vinícius Júnior, 19 gols e 10 assistências. Rodrigo, 15 gols e 8 assistências. São 64 gols do trio e 38 assistências, são 102 participações de gols no total na temporada. Mas só que essa galera não encaixou ainda na seleção brasileira. Isso é pela ausência do Neymar? Para vocês, você acha que o Neymar é o cara que vai fazer esse elo? Não tem ele nessa data FIFA. E cabe um outro jogador, na ausência do Neymar, tendo esses 3 jogadores na frente, dá para pensar no Endrick como centroavante? Ou dá para pensar em um deles como falso 9, entrando o Savinho, que tá fazendo uma boa temporada no Manchester City? Só para responder a primeira parte da sua questão, aí depois o Lima e o Danilo podem falar dessa segunda, para mim não é a ausência de Neymar. Para mim é a ausência de Tchouaméni, de Modric, de Bellingham, né, no Valverde, no caso do Real Madrid, e de Pedri, De Jong, Olmo, no caso do Barcelona. Para mim, os jogadores de meio campo de Barça e Real Madrid são infinitamente superiores aos jogadores de meio de campo da seleção brasileira. Eu ia falar isso, falta de companheiros com melhor qualidade, falta de um esquema tático que eles se sintam à vontade, como se sentem nos clubes, né? Tem uma série de coisas aí que o Dorival Júnior vai ter que se mexer para encaixar. Até agora não conseguiu. Lembrando que na Copa América ele teve mais de um mês para tentar encaixar esse time e não conseguiu, né? Então vamos ver o que acontece. Tá no ar aqui conosco também, como convidado especial, nesta quinta-feira, né, dia 20 de março, programa gravado aqui no Tempo de Jogo, sempre lembrando, por isso que você não... Meu Deus do céu, o que é isso, Lindo! bicho? Você Quem tá no YouTube, ele tá no navio. Deixa eu explicar, quem tá É o no Robert rádio... Pattinson, achei que era o De Paula que ia entrar. Mas Quem ele tá já no tá pronto rádio pra não festa, tá já? entendendo nada. É. Luiz Cláudio de Paula está conosco e o imbecil
entrou com uma máscara do Batman. Não. Então, porque ele tá no rádio, não tá entendendo. O De Paula, vai lá no YouTube rapidinho pra você ver. O De Paula está com uma máscara do Vamos Batman. lá, gente, mete o dedo aí. Isso, já deixa a Exatamente. curtida lá também. Exatamente. O que significa isso, seu Luiz Cláudio De Paula? Tá Boa pronto tarde. pra festa. Bom dia ainda. Bom dia. Tudo bem, Lima? Me escuta bem? Sim, senhor, infelizmente. Tudo bem, Rani, Esgrileira, Sotoboy, toda a galera do Tempo de Jogo, sempre uma honra, um prazer. Pois é, vocês me pegaram desprevenido, né? Eu estava experimentando as fantasias para o navio, Energia Onboard, né? E eu tirei a roupa, né, do Batman, e agora estou só com a máscara, que não deu tempo, tive que entrar rapidinho, mas o meu filho, na verdade, ele falou, pai, você vai fantasiar do quê? De Silvia Design? Eu falei, que isso, filho? Não é a Silvia Design, O mais é o Batman. incrível é ele falou, tá conhecer ruim. a Silvia Design, né? O seu filho. Ah, mas conhece, é o YouTube, né? Mas é Silvia Design, Batman, enfim, tô me aprontando, Energia Onboard, né? O embarque é daqui a pouquinho, para quem tá comprando na quinta-feira, eu estou experimentando. E tem também a do Super-Homem, né? Que é só a cueca por cima da calça, que é muito bacana também. É que eles legal mandam também. pra mim. Legal. Eu não tinha reconhecido ele, viu? Não? Eu não tinha. Eu falei, quem é esse Batman aí, rapaz? Não lembrava Não um tinha- pouco o Robert Pattinson? assim, de lembrava, primeira? exato. Foi o que veio na mente, Exato. assim. E a Sabe, testa cara, tá quem meio é? amassada, né? A Então, testa isso, tá é meio eu loucura. reconheci pela testa, porque a testa da máscara é mais esticada, olha lá. Olha lá, tá pra Tá frente vendo? a testa. É, olha lá. Caramba. Rapaz, Tem sabugo nessa pamonha. tem mesmo, quero. Vou te falar que tem. Os seus filhos não ficam constrangidos com o senhor, não? Ficam. O meu mais velho pede para eu deixar ele um quarteirão antes na escola, de manhã, quando eu deixo ele na escola. Ele sempre fala, pai, deixa aí um quarteirão que eu vou a pé. Filho, mas tá chovendo. Não, pai, não tem problema. A Clarice chama ele de Luiz. A filha dele chama ele de Luiz. Luiz não fala nem papai mais, ela fala. Ela chama de Luiz. É, Que ela é empresária quando eu dele, busco- né? Ela é Quando eu empresária busco dele. minha filha, né, o tio, ele chama Clarissa. Aí ela sobe correndo, quando ela chega perto de mim, ela fala, pensei que era a mamãe. Aí era eu. É. Família A de fase não dinossauro, tá né? boa, viu, Lima? A fase não tá boa. Tá, não. tá bom. Não. Ô, De Paula, nós estamos falando de seleção brasileira aqui nessa abertura do tempo de jogo dessa quinta-feira. O Brasil joga hoje à noite contra a Colômbia, né? 21h35, 21h45 no estádio Mané Garrincha. Te agrada essa seleção? Não engrenou? Por que não engrenou? Você acha que se tropeçar contra a Colômbia e a Argentina, o Dorival começa a balançar no cargo, De Paula? Ô, Lima, vou ser bem honesto a falar para todos vocês. O que me agrada na seleção brasileira é somente quando a Energia faz a transmissão dos jogos. Porque é a única coisa que me motiva a ver um jogo da seleção brasileira e não é de hoje, sabe? Porque realmente, cara, não é que nós temos uma geração que é ruim de jogadores. Não dá para falar que o Vini Júnior é ruim, não dá para falar que o Endrick é ruim, não dá para falar que o Rodrigo é ruim, não dá para falar que o Rafinha é um jogador meia-boca. Mas para mim eles são todos jogadores de clube. Antigamente a gente falava muito disso. Ah, o cara joga no clube, mas não joga na seleção. É o caso da maioria desses jogadores que compõem a seleção brasileira. O Bruno Guimarães, por exemplo, ele é um monstro no Newcastle. Um monstro. Chega na seleção, não é nem metade. E aí, eu estava ouvindo até vocês falarem, o Ranieri, né, até levantou a possibilidade, mas são jogadores diferentes, né? O Vini Júnior, o Rodrigo, não tem o Bellingham, não tem o Modric, não tem o Valverde. É verdade, nesse ponto é verdade, eles são mais qualificados. Mas ainda assim, cara, devem muito para a seleção brasileira, cara. Devem muito quando estão vestindo a camisa da seleção brasileira. Para mim, é tudo jogador de clube. É tudo jogador de clube. O cara faz sucesso no clube e aí na seleção brasileira não repete a dose. E também eu tenho uma teoria, né, que é aquela que até um treinador da categoria de base do Corinthians, numa conversa em off, falou comigo. Ele falou assim, cara, De Paula, tem moleque no futsal com 10 anos, 9 anos de idade, que já tem patrocínio de empresa de material esportivo. O moleque com 10 anos, ele já conquistou coisa. E aí, quando ele chega com 15, 16, ele já faz um baita do contrato com 16 anos, que é o primeiro. Com 17, 18, ele já está negociado para o exterior. Ele não tem mais ambição, ele já concluiu o ciclo dele de querer, de almejar alguma coisa. E às vezes, para mim, a impressão que fica
é que a seleção brasileira, para alguns jogadores, é um estorvo. Porque o cara, numa data FIFA, ele tá lá em Madrid, ele poderia ter os dias de folga. Mas aí não, ele tem que catar um avião, vir até o Brasil, depois ir até a Bolívia. Aí, sabe? É um estorvo pro cara, meu. Sinceramente falando, eu acho que é um estorvo. E Ô, eles De não vêm com aquele ímpeto, sabe? Então, assim, eu acho que perdeu-se um pouco a magia de que é vestir a camisa da seleção brasileira. Pois não, Rani? Não, só para fazer o contraponto, eu vou dar o exemplo de um jogador que desde sempre, que é uma pegada meio Messi, assim, né? O Messi, ele desde que nasceu tem os holofotes virados para ele. Mas hoje tem um outro, que chama Lamine Yamal, jogador do Barcelona, e ele desde sempre também tem os holofotes apontados para ele. E ele é um jogador de tremenda ambição, de tamanha ambição. Você vê o que ele faz pelo Barcelona e também, é que eu tava até pesquisando os números, eu vi esses dias, e são números, assim, espetaculares. E também pela seleção espanhola, é um absurdo. Você vê o que ele se desdobra, né? Eu tenho acompanhado de uns tempos pra cá muito mais campeonato, voltei, né, a assistir os campeonatos europeus, então tenho visto bastante jogo do Barcelona. É impressionante, porque ele é um jogador de qualidade técnica, mas que ele se entrega num nível, tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola. E o Yamal, ele não passou pelo mesmo processo, De Paula? Pois é, Rani. Então, você está fazendo até o contraponto, não do que eu falei, né? Da situação dos jogadores do Brasil, no caso, né? Eu acho que ele passou, cara, pelo mesmo processo, só que aí é a individualidade de cada um, né? Vai ver que o cara, ele enxerga de uma outra maneira. A concorrência também ali para jogar à frente na seleção espanhola não é mais aquela também, né, ô Rani? Você vê que ali você tem praticamente os jogadores, são sempre os mesmos convocados, você não tem um leque de opções muito grande lá para jogar na Espanha. E ele abraçou isso, cara, e ele quer fazer história, até pelo que você está falando, que você está acompanhando, e eu acredito 100% em você, que você é um cara estudioso, ele quer fazer história também na seleção. Isso aí é a ambição do cara, isso aí é o comportamento do cara, é a formação do cara. Me parece, assim, eu não posso afirmar porque eu não convivo com os caras, mas me parece que esses jogadores que estão aí na seleção brasileira, a maioria jogando em clubes de fora, já atingiram o que eles queriam, já têm contratos milionários nos clubes europeus, sabe? Já estão com a vida feita, já estão com a vida mansa. E para eles, cara, jogar na seleção, é legal, vou lá, tal. Mas, sabe, não tem aquele gás, aquele ímpeto, porque não é possível que o Vini Júnior, por exemplo, por tudo que ele joga no Real Madrid, ainda que tenha ao seu lado companheiros com menor qualidade técnica, mas não estamos falando de cabeça de bagre, né? Não estamos falando de cabeça de bagre. Não é possível que ele não consiga render um pouco do que ele rende no Real Madrid, por exemplo, cara. Então, para mim, fica claro que a maioria aí é tudo jogador de clube, cara. Tudo jogador de clube. E os clubes estão satisfeitos, porque dentro dos clubes eles arrebentam. Eles arregaçam. Agora, na seleção brasileira, eu não vejo, cara, sinceramente falando, o Brasil, cara, pelo amor de Deus, a gente tá esperando vir jogador que tenha vontade realmente, sabe? Não é deficiência técnica, porque todo mundo sabe jogar. O treinador da seleção brasileira não é cabeça de bagre. O Dorival Júnior pode não ser a maravilha, mas ele sabe montar um time. O torcedor de São Paulo viu isso de perto recentemente. Ele sabe montar um time, sabe? Enfim, então para mim, realmente... E a carência é tão grande, Rani. A carência é tão grande que tem cara que tem cadeira cativa na seleção. O Danilo só não ficou porque tá lesionado. Mas não dá mais para imaginar Danilo jogando na seleção brasileira. Não tem como, já passou. O ciclo desses caras já acabou, sabe? Paquetá, que é o bruxo do Pelo Dorival. amor de Deus, cara, sabe? Então, Lima, esse ciclo já passou. Esse ciclo, para mim, já passou. Eu prefiro acreditar no Estevão, prefiro acreditar no Endrick, que tá em má fase lá, mas quem sabe, cara, a gente não E o consegue... Alberto? Opa, aniversário dele foi terça-feira, inclusive, Isso. 24 anos, o Yuri, hein? Yuri, cada dia com os dentes mais brancos. Acreditar nesses caras que ainda tem algo, sabe? Que queiram mostrar. A gente não pode perder isso. A seleção brasileira precisa fazer um trabalho de mostrar para os caras o que significa vestir a camisa da seleção. Fazer um intensivão com esses caras aí e jogar eles no meio da torcida para ver a aceitação dos caras.
para que eles tenham vontade e determinação de vestir a camisa da seleção. Luizão, grande abraço pra você. É sempre um prazer receber você aqui no Tempo de Jogo. É Batman, por favor. Ah, é Batman. O Batman, É Bruce. Bruce. ODD. Ok. É Bruce. Bruce. Bruce é foda. The Bruce. É o The Bruce. ODD. ODD. Bate Paula. Nossa, essa ficou melhor. Bate Paula. Ô, Bate Paula, nós conversamos na última terça-feira no Tempo de Jogo sobre algumas posições carentes na seleção brasileira e a gente já destacou algumas aqui no programa de hoje, né? Mas eu acho que o camisa 5 da seleção hoje, depois que saiu o Casemiro, hoje o Brasil não tem aquele volante de origem mesmo, não tem aquele cara que protege a defesa. As laterais também é outro ponto que essa geração deve bastante. Mas qual posição hoje é a mais carente da seleção brasileira, na sua opinião, Dedê? Engraçado, né? Você falou de primeiro volante. Fazendo um exercício muito rápido, acho que vocês até podem me ajudar. Você pega o Corinthians. O primeiro volante é o Ranieri, às vezes, mas o Martínez também joga naquela posição, que é venezuelano. No Flamengo, você tem o Eric Pulgar, que é chileno. No Palmeiras, você tem Aníbal Moreno, que é estrangeiro, e o Emiliano Martínez, recentemente, que também é estrangeiro. Sabe? Nem nos clubes brasileiros, na sua grande, né? Nos clubes Série A, de repente, você não tem um volantão. O São Paulo sim tem o Pablo Maia, mas está lesionado, tal, infelizmente, né? E aí você tem que completar com outros. Até o Bobadilha já fez a função, para você ver o nível, né? Enfim, então, cara, você tem uma carência, até no futebol brasileiro, desse primeiro volante. Eu acho que, o gol, essa insistência com o Alisson, para mim, não dá mais. Não dá para ter essa insistência com o Alisson, sabe? É só porque o cara joga no Liverpool. É aquela velha história do confronto, né? Ah, fulano na Europa, ele tem confronto contra os grandes caras. No Brasil já cai o nível. Tudo bem, é verdade. Mas e daí? Você convoca só porque ele tá jogando grandes confrontos? Tá travando um pouquinho a internet ali do O bate-sinal bate-sinal não tá muito o bom bate-sinal, hoje. A Bate-Caverna tá a passando Bate-Caverna por travou lá. tráfico de morcegos. Ele não pagou a bate-conta. E Isso. só aproveitar que eu posso falar enquanto o De Paula não pode se defender, o Yamal, ele seria titular em qualquer seleção do planeta. Ele falou da concorrência na Espanha, que Não, mas não é qualquer pequena, uma, mas sim. ele jogaria em absolutamente qualquer seleção do planeta hoje em dia. Deve viu? ser o melhor do mundo logo, logo, né? Deve ser um desses jogadores aí que vai empilhar taças de melhor do mundo, Não aí duvido. o Lamine Yamal, né? Não duvido. Ele tem potencial para fazer pelo menos umas 3 vezes aí, ser eleito pelo menos umas 3 vezes melhor jogador do mundo. É o que eu concordo com ele só com relação ao Lamine Yamal, é que vai muito de jogador para jogador, isso sim, né? A característica de jogador, a criação, Foco, né? o foco, isso com certeza. A gente tem um Cristiano Ronaldo e um Messi que são bem diferentes também. Olha lá, voltou o bate-sinal ali na Bate-Caverna. Não fui eu que caí, não. O Silvio Luiz, o cowboy sem vergonha, tava tentando colocar outro convidado e me derrubou aí. Ou É seja, o Coringa, é o Coringa. Ou seja, É o Coringa. ele achou que o outro convidado merecia mais que você participar do programa, foi isso? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu nem lembro onde eu parei. Eu tava falando do primeiro volante, foi aí que eu fui travado ou não? Esse então. Batman tá esquecido, hein? Então, e aí é que eu não lembro quando caiu. E aí a lateral direita ele tá experimentando o Wesley, que foi bem ano passado, mas mamãe, né? Você imaginar o Wesley lateral da Copa do Mundo Vixe Maria, que situação, né? E realmente a lateral esquerda também é um problemaço. O Guilherme Arana talvez seja a melhor opção, mas a seleção também não joga aquilo que se espera. E aí, voltando no que você falou, vamos falar de lateral esquerdo aqui de São Paulo. Caramba, a gente tem Piquerez no Palmeiras, gringo. Enzo Dias, gringo. Gringo, Corinthians, o Angileri e o Escobar do Santos. E o Escobar do Santos, difícil tem o também, Wendel cara. aí pedindo passagem, que já foi pra seleção, né? Já foi, mas também não é novinho mais, né? Mas Mas ainda dá pra... Caramba, mas então, mais uma vez, mais uma posição que está carente aí de laterais. Nós não estamos conseguindo fazer jogador em nível de seleção brasileira, cara. Nós não estamos mais conseguindo fazer, infelizmente. E o Brasil tá ficando para trás. Tá ficando para trás. Eu lamento muito. Mas numa Copa do Mundo, tudo pode acontecer, né, cara? O Brasil tem camisa, tem tradição, tem força, depende muito dos cruzamentos, né? Puta, sabe?
Mas dá para acreditar sempre. A seleção sempre entra como uma das favoritas. Mas precisa mostrar mais, cara, sinceramente falando. E sofrer em eliminatória, eu não sou dessa época, viu, Lima? Ainda mais indo 6, né? Não, mas calma aí, o Brasil em 2002 sofreu nas eliminatórias. Sim, e mas sofreu não eram muito. 6, né? Não, sim, mas É isso que eu sofreu. tô falando. Mas sofreu, foi Não, na foram bacia várias, das almas. várias. Em várias outras também, Também. exato. Mas eram menos vagas, né? Hoje em dia que eu tô falando. É uma vergonha. Sim, não Você tem com como. 6 Não, vagas. todos entram conseguir- praticamente. 7, Porra, só 3 ficam de fora. impressionante. 3 ficam fora. É impressionante. É uma várzea, assim, sem precedentes. Bom, então é isso. Ó. Hoje, às 9h45 da noite, a seleção brasileira joga contra a Colômbia nessa data FIFA aí. Precisa vencer, joga no Mané Garrincha, tá? Repetindo, audiência rotativa do rádio. Repetindo, audiência rotativa do rádio, não transmitiremos porque a galera toda está no Energia On Board, Ok. curtindo o cruzeiro aqui da Energia, muito bacana, tá bom? Inclusive hoje o programa, como vocês sabem, gravado, né? Por isso que não temos a participação do corneteiro, do chat, né? A participação do nosso querido amigo ouvinte do dia a dia. Mas na segunda-feira estaremos de volta ao vivo às 11h30 da manhã. Hoje e amanhã o programa Tempo de Jogo gravado, mas tocando em assuntos interessantes. Falar em assunto interessante, aproveitando então a presença do De Paula, vamos falar do Corinthians no Tempo de Jogo? No Tempo de Jogo, o assunto é o Timão. Vamos lá, antes do Corinthians, meu caro Luiz Carlos De Paula, tem o seguinte, tem um quadro aqui, Deu na Rede. O Deu na Rede, a gente dá uma olhada, né, em alguns perfis interessantes, principalmente no Instagram, e a gente olhou o perfil Futebol da Depressão, @Fute da Depressão. Então, vamos ver o que ele falou. Agora, Deu na Rede no Tempo de Jogo. Agora, no Tempo de Jogo, Deu na Rede. Vamos lá. Então é o seguinte, o perfil Futebol da Depressão, @Fute da Depressão. Ele deu a dica de como o Dorival Júnior precisa escalar o Brasil. Ô Danilo Soto, leia aí o Ele tá o certo. perfil dele. Ele colocou lá, é só fazer o básico, Dorival. E impossível a gente não ganhar com esse time. Aí ele escalou a seleção brasileira. Alisson, Murilo, de zagueiro. A gente vai para Bruno Guimarães e Gerson ali para segurar um pouquinho o meio-campo. E vão para cima com o Savinho, Vini Júnior, Estevão, Rafinha, Rodrigo, João Pedro e Matheus Cunha. Tem como perder com esse time aí, rapaziada? No videogame? É do videogame. É tipo colocar o Roberto Carlos de atacante, né? No Exato, In-11. isso aí corria pra burro. Não, mas nem no videogame, viu, bicho? Vou te Tá falar, fácil, olha viu? como é fácil escalar a seleção brasileira aí pro torcedor. E detalhe, o Bruno Guimarães e o Gerson não tem nem característica de marcação, né? Exato. Então, os dois exato. colocaram pra correr ali pra marcar, estão lascados. Deixa o Murilão lá atrás. Mas Se isso virar. mostra bem que as boas opções do Brasil, principalmente, são em jogadores que atuam pelo lado. Né? O João Pedro nem tanto, ele é um pouco mais centralizado ali, mas Rodrigo, o Estevão, o Savinho, o Rafinha, o Vini Júnior e o Martinelli, por exemplo, que tá fora, tá machucado, mas também, tudo jogador de lado. Então você vê assim que é uma boa geração para esses atletas que atuam pelo lado do campo, mas nas outras posições deixa muito a desejar, com exceção de zaga. Acho que na zaga o Brasil também tá bem servido, mas não tem camisa 9, não tem camisa 5, não tem lateral, não tem 2 e meia dúzia. Então esse é o grande problema. O Brasil, ele ainda forma muitos jogadores bons, mas jogadores de lado de campo. Do meio pra frente nós estamos bem servidos. Olha, tá certo, é isso aí. Deu na Rede. Futebol da Depressão, @Fute da Depressão. Muito bem, muito bem. Meu caro Luiz Cláudio De Paula, a gente está analisando aqui o começo de temporada do Corinthians, que está aí perto de ser campeão paulista, quebrar o pior jejum desde a fila de 23 anos, né? Do quarto centenário, 54 até 77. Depois daquela fila lá, essa é a pior. Quem diria, hein? Desde 19 sem ganhar nada, tá indo para 6 anos. E ganhou o primeiro jogo da final. O ouvinte bem se lembra, no domingo passado, na casa do Palmeiras, por 1-0, gol de Yuri Alberto. E agora, no dia 27, decide o título, jogando diante de seu torcedor e passa, na minha opinião, a ser o grande favorito à conquista. Quero. Você não sabe, né? O que é aquilo ali? O que é isso aí? Ah lá. Batman com o Batman Domênico? pegando, olha lá. Olha lá, rapaz. É o De Paula. Olha lá, é o De É o Paula De com o Paula Domênico. olha lá. pegando o Coringa, né? Ele já tá prevendo a cabine da energia no dia 27, olha lá. Nossa. Domênico Coringa sendo combatido pelo Bate Paula. Só que essa máscara custou R$6, né? Ai, viu?
E essa temporada, embora esteja no início, De Paula, com 3 meses aí do ano, o Corinthians já fez uma belíssima de uma maratona, né? Já jogou 19 vezes e, segundo aí os dados do GE, o Corinthians é o time do Brasil com mais vitórias entre todas as equipes do país, né? Tem 13 vitórias em 19 jogos realizados. E também está com 75% de aproveitamento em 2025. Apesar disso, né, o Samir entrou outro dia aqui, o Samir Carvalho entrou com a gente para participar do tempo de jogo, né? Agradecendo sempre o Samir pela Grande participação. Samir. E ele afirmou, o Ramon Dias e o Emiliano só vão ficar no Corinthians se ganhar o Paulista. Só se ganhar. Está condicionado ao título a permanência do Ramon e do Emiliano. Você concorda com ele ou com essa informação? Porque os dados que eu acabei de ler aqui são dados de um técnico que faz um bom trabalho. Por que essa corda bamba, meu caro De Paula? É por conta não de resultados, né? Porque os resultados estão aí, você falou, o GE apontou como o time que mais venceu, só que até antes da vitória do Palmeiras, havia vencido apenas o Santos, como um jogo importante, digamos assim, em 2 oportunidades, né? As 2 no Campeonato Paulista. Porque as outras partidas foram contra os times menores do Campeonato Paulista. Eu não tiro o mérito desses times, porque o Campeonato Paulista é o mais difícil que tem, cara. Regional. Pô, você tá de brincadeira. O Campeonato Carioca é uma brincadeira, o Campeonato Gaúcho é uma brincadeira, e os times paulistas, eles estão em Série B do Brasileirão, Série A do Brasileirão, Série C, estão disputando aí, estão brigando, né? Enfim, então, pra você ver, a Ferroviária de Araraquara, que tá no Paulistão da A2, joga a Série B esse ano do Brasileirão, depois de 30 anos. Então, quer dizer, não dá para menosprezar esses times do interior. É claro que o time grande, quando enfrenta eles, né, em tese, tem que levar a melhor, né? Mas então, as vitórias, Lima, foram contra esses times menores, e os grandes jogos o Corinthians não conseguiu render. O São Paulo no Morumbi tomou um vareio, o Palmeiras no Allianz tinha empatado numa falha individual do Richard Rios, que o Memphis toma a bola e entrega pro Yuri, mas o Palmeiras dominou o jogo inteiro. E aí você vai para a pré-Libertadores. A pré-Libertadores, meu Deus, né? A Universidade do Chile, Universidade lá Central da Venezuela, que é um time treinado pela professora Helena do Carrossel, acabou dando trabalho, jogando lá e aqui, e depois o Barcelona de Guayaquil. O Corinthians foi uma vergonha, né? O que fez lá em Guayaquil, aqui tentou, mas realmente estava muito difícil a situação. Então, quando valeu realmente, até a vitória contra o Palmeiras na decisão, o Corinthians não tinha jogado, cara, aquilo que o torcedor esperava, né? Mas, diante dessa vitória contra o Palmeiras, a torcida voltou a acreditar no time. E agora tem a chance de conquistar um título. Eu sempre falo, o título é muito importante. Um time como o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, não pode ficar muito tempo sem ganhar. Não interessa se é paulista, não interessa se é sul-americano, tem que ganhar um título. E o Corinthians está próximo de ser campeão novamente, ainda bem. Mas o trabalho do Ramon Dias, ele não é dos meus. Quero, mas tá metido, hein, meu? Porra. Bem-vindo. Folgado, ele tá Bem-vindo. folgado. A gente aguenta ele todo Ele dia. é folgado. Mas tá me borrifando, Tá metido, quero, hein? Aliás, que faculdade que ele fez? Vocês sempre perguntam, ele não responde. É a pergunta que não quer calar. King's College London. Ele fez a Birmingham. Qual que é essa agora, ou quero? King's College London. King's College London. Universidade de Bristol. Aliás, você trouxe o nome dele de Teco-Teco e é muito legal, porque às vezes falta um Teco-Teco na cabeça dele, vou te dizer, viu? Eu Esse falei aí é errado, folgado, hein? querido. O trabalho do Ramon, ele é questionado, mas eu vou ser bem honesto, cara. Pra mim, a grande pergunta que fica, Lima, ele sai e vem quem? Todos os times fazem essa pergunta. Cai o treinador, quem é que vem? Ou a gente acha que um Felipe Luiz aparece a qualquer momento, né? Um cara que dá sequência, que os caras entendem como joga, abraçam a tese. Eu perguntei cara. lá em Itaquera no último jogo e o nome mais ouvido foi do Tite. Mas No não caso é do unanimidade. Corinthians. Na Não é torcida unanimidade, não é- mas ouvi não é. muitos torcedores falando do Tite no Corinthians, e que ele um- seria bem-vindo no Corinthians. E um nome que então. circula muito bem, o De Paula sabe, que tem uma grande rejeição, é do Renato Portaluppi.
Pois é. E Meu aí Deus, tem né? uma grande Renato? rejeição pelas falas já, em alguns momentos em que o Grêmio, quando era treinado pelo Renato Portaluppi, ele estava cabeça a cabeça com o Corinthians, ele deu algumas declarações que não caíram muito bem com a torcida do Corinthians, então também tem uma rejeição. Mas não tem o nome em consenso da torcida hoje, nem o Tite. Então eu vou discordar do meu amigo Samir Carvalho, que é muito bem informado. Eu acho que, ainda que o Corinthians perca o título paulista, eu acho que o Ramon permanece no comando. Eu acho que ele vai permanecer, porque, cara, né, não tem opção, não tem o que fazer. E assim, os jogadores gostam do Ramon e do Emiliano, isso é fato. Eles gostam, eles se dedicam, ele tem o grupo, sabe? Mas ele é o nome ideal? Não acho, porque eu acho que o Ramon, ele é aquele típico treinador que é para tirar time de rebaixamento, não é para ser campeão. Eu acho, sinceramente falando, ele e o Emiliano. Eu acho que eles não são treinadores do nível para levar alguém a título, sabe? Enfim, mas eu acho que ele vai ficar, o Lima, ganhando ou perdendo, eu tenho a impressão de que ele vai permanecer. Ô, De Paula, mais uma pergunta para você. Saiu segunda-feira o sorteio, né, da Sul-Americana e o grupo do Corinthians com a América de Cali, Huracan e o Racing do Uruguai. Queria a sua opinião aí, depois do Corinthians ser eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, de sofrer com o Universitá lá. O que você achou desse grupo aí, meu? Vamos ver que Corinthians que vai jogar a Sul-Americana, né? Porque vai começar com aquela palhaçada de time reserva, aí depois consegue passar, coloca os titulares. Preciso ver que time que vai jogar a Sul-Americana. Eu sou a favor de colocar o time completo. O Ranieri falou isso, é uma baita oportunidade pro Corinthians ganhar a Sul-Americana. Eu acho, sinceramente, o Rani e pessoal, que o Corinthians deve focar em Copas. É isso. Já que precisa ser campeão, precisa focar em Copa. O número de jogos é reduzido, sabe? E administrar o brasileiro. Administrar o brasileiro e focar em Copas. Na minha opinião, é para tentar ser campeão em Copas. E eu acho que a Sul-Americana é um baita negócio. A dificuldade da Sul-Americana é quase igual, acho que até mais fácil do que a Copa do Brasil. Foi um presente, né, na verdade, né, Ranieri? Um presente de Deus, né, como diria lá o dirigente. Não, mas é verdade, a Sul-Americana ela é mais fácil que a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil tem os times brasileiros que estão na Libertadores também. Sim. E assim, é só ver os times que estão na Sul-Americana, os grandes adversários são os brasileiros. 7 brasileiros na Libertadores, todos eles na Sul-Americana, todos eles da Série A. Vai ser um campeonato brasileiro paralelo a essa Copa Sul-Americana aí. Entre eles, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio, que talvez sejam os grandes rivais do Corinthians na Sul-Americana. Vitória e Fluminense são os outros. Então assim, eu acho que tem que focar em Copa. E o grupo, falando do grupo especificamente, a única viagem mais complicada é Colômbia. As demais são aqui do lado, Uruguai e Argentina. Isso é maravilhoso para a competição sul-americana, né? Não tem altitude, viagem curta, né? Então isso aí já é uma grande coisa. O Racing talvez seja o grande adversário do Corinthians no grupo, né? Para mim, o Racing é o mais perigoso, vão se reencontrar. E eu ouvi, confesso que até vou pedir para vocês me informarem, só passa o primeiro, né? Só do grupo, né? O segundo joga aquele playoff com o terceiro, né? Com o terceiro da Libertadores. E sabe quem é o craque do Huracan? Quem? Vitor Cantídio. Então não temos que temer o Huracan. Né? Então, já diante dessa notícia, nós não temos que temer o Huracan. Mas é um grupo, em termos de logística, fácil para o Corinthians. Agora, dentro de campo, vamos aguardar para ver que Corinthians que vai jogar essa Sul-Americana, né? Ô, De Paula, sobre a evolução do Corinthians nesse campeonato paulista, né? Tem muita gente que criticou a comissão técnica. Eu, particularmente, acho que foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi uma comissão técnica fazer, o plano de jogo do Corinthians, do Ramon e do Emiliano na partida contra o Barcelona no Equador, né? Achei temerário o que eles fizeram ali, de tirar um meio-campista, colocar um zagueiro, deixar 3 jogadores isolados no ataque, o Garro meia bomba, né? Eu acho que assim, foi uma tragédia, obviamente que a postura apática dos jogadores do Corinthians também a gente precisa levar em consideração. Deixando isso de lado, deu para observar que nesse começo de temporada, nesses 3 primeiros meses, o Corinthians, pelo menos, conseguiu achar
uma dupla de zaga que não estava conseguindo. Então o Félix e o Gustavo Henrique, querendo ou não, eles se fixaram por ali. O Mateuzinho cresceu muito o futebol dele. O Anguilleri, eu era cético ao extremo, De Paula, com a chegada do Anguilleri. E o que ele jogou, por enquanto, assim, o torcedor do Corinthians ele tem que ficar empolgado. No meio-campo você tem ali o Ranieri, que voltou de lesão, voltou bem. Você tem o Martinez, para mim, que é um dos melhores jogadores do Corinthians. Pouca gente fala, mas ele tem jogado muito bem. O Cantilho, que tem qualidade técnica diferenciada. O próprio Garro, que não conseguiu ainda chegar naquele momento que ele estava no ano passado. Memphis e Yuri Alberto. Querendo ou não, o Corinthians ele encontrou um time. Você não acha? Algumas dúvidas ainda permaneciam, mas pelo menos, dentre erros e acertos, a comissão conseguiu encontrar um time e um time competitivo para o restante da temporada, né, De Paula? Concordo. Desde a sequência do ano passado, daquela sequência do ano passado, o Corinthians realmente tem um time e jogadores qualificados. Não dá para dizer mais que o Corinthians tem um time ruim, não. Jogadores de bom nível, jogadores qualificados, sabe? Então, assim, concordo com você. Eu acho que o Corinthians agora tem um elenco bom. Algumas peças ainda não entregaram aquilo que se espera. Por exemplo, Alex Santana, quando entra, a gente espera muita coisa, não acontece quase nada, sabe? Mas não dá para negar. O Corinthians tem um time competitivo hoje em dia, que é capaz de encarar o Palmeiras no Allianz Parque. Que é capaz de encarar o Palmeiras e ganhar deles lá no Allianz Parque. Então tem um time competitivo. O que faltou, Rani, principalmente no jogo contra o Barcelona, lá em Guayaquil, foi justamente traçar um plano equivocado de querer jogar de igual para igual com os caras. Cara, fizesse o que fez contra o Palmeiras. Coloca o Romero para impedir o Piquerez de avançar, coloca o Memphis para ajudar na marcação com o Anguilleri, sabe, ali pela esquerda. É isso, é jogar sabendo que são 180 minutos. O Corinthians foi para Guayaquil achando que ia bater no Barcelona lá e ia conquistar a classificação lá. E não foi o que aconteceu. Foi um erro de planejamento, tem toda a razão. Erro de planejamento. Mas que não dá para dizer que o Corinthians não tenha jogadores qualificados e que agora não tem um time. O Corinthians agora tem um time e esse time é competitivo. Bom, aliás, o Memphis está lá na Holanda, né? E ele deu declarações elogiando muito aqui o Campeonato Brasileiro, diz que para ele é uma das 5 maiores ligas do mundo, que ele se surpreendeu com o que ele encontrou aqui, nível técnico, nível de competitividade, e elogiou muito a torcida corintiana. Ele disse que já jogou na carreira no Old Trafford, em Wembley, com mais de 100 mil pessoas, mas que aqui no Brasil o clima dos torcedores é completamente diferente do que na Europa. Diz que ele nunca tinha pensado que seria isso e que ele se encaixou perfeitamente aqui no Brasil. Legal, né? O Memphis que a cada jogo vai cumprindo gatilhos salariais e vai ganhando mais e mais dinheiro por aqui. Ô, meu caro Luiz Cláudio De Paula, muito obrigado pela participação, viu, seu De Paula? Olha, Lima, eu que agradeço o convite. O tempo de jogo já caiu na boca da galera, né? Todo mundo, populares me abordam, né? Pô, o tempo de jogo é legal, é legal, o pessoal lá é bastante competente, o pessoal é bacana, o pessoal já rodado, vivido, né? Você vê o Danilo Souto, né? Nossa, como é rodado, velho. Então tem bastante gente aí. Olha o Ranieri emagrecendo, né? Com essa barba de lenhadura aí, é outro nível, né? É outra pegada, os caras são outra pegada. Marcelo Lima, toda a experiência, toda essa... o Lima é cativante, eu diria, né? Eu sou jornalista. Ele é calminho. Quero, ninguém falou com você, me perdoe, cara. Ninguém falou com você. E o Sgrilles, né? Com essa pinta de craqueiro aí, mas é porque emagreceu mesmo, realmente. Cracudo, né? Tá bacana. Ô, gente, foi um prazer. Continua aí com esse sucesso. Sou fã de vocês. E, cara, é só chamar que eu venho, né? Não é o que acontece com a minha mulher. Eu a chamo, ela não vem mais. Valeu. Tá bom. Valeu, De Paula. Abraço. Vai pra piscina do navio. Vai pra piscina no navio. Toma toalhinha no navio, hein? Toma toalhinha. Para de beber, viu, meu? Fica andando bebendo aí. O embarque até às 3 da tarde. O senhor vai embarcar direitinho lá, hein? Eu tô lascado, cara. Pra sair, eu vou ter que... Pra chegar 1 da tarde lá, eu vou ter que sair de casa às 5 horas da manhã. Pra até arrumar tudo. Bom. Com 3 crianças. Valeu.
Abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Luiz Cláudio de Paula, essa peça rara aqui da Energia do Futebol, Energia em Campo. Daqui a pouco temos mais convidados aqui nesse tempo de jogo especial desta quinta-feira, dia 20 de março. Vamos botar na tela, Silvio Luiz, os grupos da Taça Libertadores, que a gente conversou bastante na última terça-feira, né? O sorteio foi na segunda. A gente falou mais especificamente aí de Palmeiras e São Paulo, né? Que são os times grandes aqui de São Paulo que estão na Taça Libertadores. Mas vamos daqui a pouco, isso aí? Daqui a pouco a gente coloca a arte, então, da Taça Libertadores da América dos grupos, pra gente poder debater, até fazer uma brincadeira, né? Quem classifica em tal grupo e tal. Acho que Eu queria saber o palpite de vocês pro Jogo do Brasil. Jogo do Brasil? Quanto que você acha que vai ser ali esse jogo hoje? Jogo do Brasil hoje, olha, acho que uns 2-1 pro Brasil, 2 tá a 1, bom, e né? aí, Ranes, acho que ganha? Acho que ganha, 3-1. Não ganha, quero. Não. Rapaz, Não, ó, eu que acho quero é dá. mal criado, Acho que um rapaz. empatinho, 1 a 1. É. 1 a 1. O Brasil não tá mostrando aquele futebol empolgante que nos permita realmente cravar com toda certeza que vai ganhar hoje à Não. noite. Eu sei, quero. Não vai mesmo. A gente não levou em consideração que a seleção da Colômbia ela deve ter um jogador, né, superior a Zinedine Zidane, Modric. Né, e isso pode fazer a diferença verdade, no tem jogo o de hoje. Né? A James gente tá Rodrigues. esquecendo disso. Craque, né? Não se esqueçam que o Rames, eu vou te falar uma coisa, hein? Segundo ele mesmo disse em declarações lá, ou no México, ele é melhor que Zidane, que Iniesta, que Xavi, que Modric, que... Daqui a pouco ele vai falar que é melhor que o Gerson, que o Rivelino. Tá bom. Tá aí, ó. Quem tá no YouTube tá vendo os grupos da Libertadores, né? Silvia, você consegue ampliar, por favor? Que a gente aqui tá ficando velho. Aí fica difícil Aí, de ó. ver. Mas é o seguinte, ó. Grupo A. Boa, obrigado. Aí sim. Agora dá. Olha lá, vamos lá. Então vamos grupo por grupo para vocês quem são os favoritos. Porque lembrando que na Libertadores, ao contrário da Copa Sul-Americana, de só o primeiro se classifica direto e o segundo tem que fazer uma repescagem contra o terceiro colocado da Libertadores, na Copa Libertadores os 2 primeiros vão para as oitavas e o terceiro tem essa repescagem aí para a Sul-Americana, né? Então no grupo A é o campeão, o atual campeão sempre fica no grupo A. O Botafogo pegou o Estudiantes, Universidade do Chile e o Carabobo. Carabobo da Venezuela, né? Carabobo. Carabobo, é o time do Gabiru, esse aí. Tá bom. Falam que não tem mais bobo no futebol, né? Aí tá aí, ó. Achou, né? Chegou Achou. o primeiro, ó. Tá na liberta, hein? Diz que é o time do Tá na Arivaldo. liberta. O Arivaldo torce pro Carabobo. Ou... Ô, solto, não se solta que tu tomba. Ó. Eu tô na dúvida se o Arivaldo torce pro Carabobo ou pro Santo Antônio Bulo Bulo. Sim, Baia. Não, esse aí não. Esse aí não. Muito bem. Então lá, Botafogo, Estudiantes, Universidade do Chile e Carabobo. André Ranieri, quem vai passar nesse grupo aí? Ó, o Botafogo tá uma draga, né? Vou falar. Segundo o Texter, agora eles estão prontos pra temporada. Eu vou colocar aqui Estudiantes passando em primeiro e Botafogo em segundo. Acompanho você também, é isso aí. É mesmo? Estudiantes e Botafogo. Tá bom. Esgriles? Quem passa, hein, meu? Botafogo, Estudiantes. Acho que não tem jeito, né? Tem muita coisa aí, porque o Universidade não é mais aquele Universidade 2012, no começo da década de 10, que tinha alguns jogadores da seleção chilena, e o Carabobo esquece. Ele só tem a cara de bobo, mas o futebol também é pequenininho, né? Não vai, né? Grupo O problema B. é que posição que vai o Botafogo, né? Eu ainda acho que vai em primeiro. Eu também. Apesar da zona que o seu John Textor transformou o Botafogo no começo da temporada. Santo Pai do céu. Bom, grupo B. River Plate, Del Valle, Universitário do Peru e Barcelona. Esse grupo aí não tá fácil não, hein? Agora, River se Plate, tivesse, olha- se fosse o Corinthians no lugar do Barcelona de Guayaquil, seria o grupo da morte? Certeza. Aí Eu, seria eu o grupo ainda mais acho que difícil. já é o grupo da morte, junto com o do Bahia, é o grupo da morte. Você acha que esse difícil. é? O River Plate pode dar uma tropeçada com esses equatorianos aí, hein? E o Universitário do Peru hoje talvez seja a principal força do Peru, né? Então, olha... Mas ainda assim, eu vou colocar o River Plate como classificado. Agora, a briga vai ser boa. O Del Valle outro dia, é verdade, jogou contra o Barcelona em Guayaquil, com o Barcelona reserva, que o Barcelona tava pensando no Corinthians, mas meteu um 4-0. Deu-lhe uma sapecada o Del Valle no Barcelona de 4-0 fora de casa. Mas... eu vou de Del Valle.
Caramba, eu vou de River e Barcelona de Guayaquil. River e Del Valle. Barcelona em primeiro, River Plate segundo. Ó, caramba, pegou trauma? O time do Mas, Barcelona. ô, Pegou, Esquerdo, não. só pra deixar claro aqui, não é o Barcelona da Espanha que a gente tá falando, tá? É o do Equador, Mas hein? esse time do E o Barcelona. Corinthians não tá no grupo. O Esse Corinthians não time tá. do Barcelona é ajeitadinho, bicho. O time é ajeitadinho. Ai, ai, ai. Bom, grupo C. Flamengo, LDU, Tátira e Central Córdoba. Aí eu vou te falar, o Flamengo pegou uma baba. Tudo Sim. bem, a LDU nunca é fácil jogando lá em Quito, tem altitude, já foi campeã da Libertadores e tal. Mas, cara, o Flamengo tem tudo pra ser o primeiro do geral, inclusive, pegando esse grupo aí. Acho que não tem. Claro, pode ter alguma surpresa na segunda colocação? Pode. Mas eu vou ficar com a lógica aí que é Flamengo e LDU. É a lógica. Se pudesse falar que só o Flamengo passava aí. Mas Flamengo e LDU também. Flamengo passa com sobras, melhor campanha entre as 3 melhores campanhas aí da primeira fase e a LDU passa também. É, Flamengo e LDU. Não tem Boa. jeito. Grupo D, que é o do São Paulo, né? São Paulo, Libertad, Tajeres e Aliança Lima. A gente já conversou muito sobre esse grupo do São Paulo. Danilo Soto acha que é uma baba. Eu e meu caro Rafa. O Rafa acho que também vai na nossa aqui com o Ranieri. A gente acha que é um grupo equilibrado. É. Não que o São Paulo vá... não, é um grupo equilibrado. Não é um grupo da morte, nada disso. Mas o maior desafio do São Paulo é ele mesmo. Porque não dá pra confiar. O São Paulo não tem um time confiável, principalmente jogando fora de casa. Com Dá pra certeza. você cravar que vai ganhar do Libertad no Paraguai? Ou do Tajeres? O São Paulo nunca ganhou lá em Córdoba, no Mário Kempes. Nunca. Agora, assim, se o maior desafio do São Paulo é ele mesmo e o São Paulo perde pro São Paulo, os 3 pontos vão pro São Paulo, Marcelo Lima? Eu acho que vão porque jogaram contra o São Paulo. São Paulo. Contra o São Paulo é pro São Paulo, pelo entendeu? menos isso. Exato. Então eu acho que, apesar de tudo, o São Paulo vai passar com... Eu não sei, o Tajeres tá viu? numa fase desgraçadamente ruim. É o que tá em pior fase no É, grupo. eu vou de Libertad, Porém bicho. é o time acho que vai dar mais trabalho pro São Paulo. Eu vou de porque São Paulo e vai Tajeres. porque é pedra no sapato Exato, do São eu vou Paulo. de São Paulo e Tajeres. Eu vou de São Paulo em primeiro, Tajeres na segunda colocação. Boa. São Paulo primeiro. Um time do Alianza Lima não vai muito longe com esses velhos. São Paulo, São Paulo e etarismo Tajeres. isso, meu? Os caras ganharam do a Boca Leila aqui, a Leila. lá em Bomboneira. A Leila. A Leila aí. Leires Griles. Ultimamente. Esquilis Pereira. Mas eu gosto bastante do Hernan Barcos, tudo que o Hernan Barcos fez, tudo que o Guerreiro fez, mas já passaram já foi, do né? tempo. Já fizeram, né? Fizeram. Já fizeram. Então é São Paulo e Tajeres. Tem uma história do Hernan Barcos, o Filipão tava no Palmeiras, então o Barcos tava pra chegar lá, né? Aí eu tava na padaria lá na esquina da minha casa, aí Roberto Rojas, né? O Rojas, ex-goleiro de São Paulo e tal, ele foi treinador por um período e tal, né? E ele mora ali também no meu bairro, é vizinho e tal. Aí ele me encontrou na padaria e falou, pô, você conhece o Filipão, né? Eu falei, conheço. Cara, fala pra não contratar esse Barcos. Porque esse Barcos aí cara, ele é perna, não é essas coisas, porque ele teve problema. Ele foi treinador do Barcos, teve problema de relacionamento com o Barcos. Daí ele falou pra mim, não, cara, liga pro Filipão, fala pra não contratar o Barcos. Fala, claro, Rojas, eu vou falar assim. O Barcos foi pro Palmeiras e fez sucesso, bicho. Pirata. O Pirata. Histórias, viu? Que eu vou te Fez gol pra falar uma caramba, coisa, fez viu? gol. Bom, Grupo Grupo E. Racing, Colo-Colo, Fortaleza e o Atlético Bucaramanga. É duro, hein? É duro. Eu vou de Fortaleza e Racing. Fortaleza e Racing. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí pronto Olha pra quem entrar, tá fazendo aquecendo aí, ó. aquecimento. Levantou a plaquinha, Tá hein? fazendo aquecimento. Levantou a plaquinha. Eu vou Racing, né? Eu acho que tô na dúvida só quem passa em primeiro. Olha lá. Seu Bento tá fazendo aquecimento pra entrar aqui. O Porque a Guilherme gente tá- sentiu, hein? O Guilherme A sentiu. gente tá chegando no grupo do Palmeiras e aí ele já quer. Eu quero palpitar. Eu quero palpitar. Tá bom, seu Bento? Você vai vem. palpitar também. Não se preocupe. Não se preocupe. O senhor vai participar conosco do tempo de jogo desta quinta-feira. Seu Bento, que daqui a pouco, junto com toda a galera aí, estará embarcando no navio Energia On Board. Já pegou a Muito bem. sunga, já tá pronto. Já tá pronto, seu Bento. Sunga verde, né? Vai isso. branco e Silvio, verde. bota lá. Bota Branco e lá verde. bota os grupos, por favor. O seu Bento vai participar conosco aqui dos palpites. Cadê? Cadê o grupo? Não tem aí? Cadê os É que grupos? Ah, porque ele vai tá no mostrar a Chrome. cabeça, Ah lá. a Ah lá, cabeça. mas tá ó. legal, tá Fantasminha, legal. Tá legal. Que Ah, legal. tá bom, Fantasminha. fica assim, fantasminha. Tá legal. Fantasminha. Que Tá legal, hein? Olha lá. Olha que legal, uma É o cabeça mágico, voadora. Só a cabeça e o Fala do braço. Parmeira. Bom, né? Olha lá.
Olha lá, vamos lá. Grupo E, então, a gente tá falando, seu Bento. Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Os Grilis deu Racing e Fortaleza. Eu vou de Racing e Fortaleza também. Eu também acho, aliás, o Racing, pra mim, ao lado de Palmeiras, aí, Flamengo, River, um dos candidatos. Também, Racing e Fortaleza. Eu concordo com vocês. Grupo F. Esse aí eu vou te falar, hein? Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. Que é um time nacional, aí, né? Que é um time nacional. É um time nacional. Cara, eu vou chutar os dois brasileiros nessa aí. Os dois brasileiros. Inter e Bahia? Embora o Bahia não tenha nenhuma tradição em Libertadores, mas eu acho que... Mas o Rogério tem. O Rogério tem, mas ele não joga mais, né? Você vai de Bahia? Vou. Rapaz, Inter eu vou e Bahia. de Inter e Nacional. Eu vou de Atlético Nacional Caramba. da Colômbia e Internacional em primeiro, Atlético Nacional em segundo. E aí, seu Concordo com você. E Internacional. Bahia e Inter? Eu acho Caramba, que é sim. mesmo. Eu acho que o jogo do Bahia, agora o jogo do Bahia tá no... Acho que vai entrar. Vamos trocar aqui ou não? Vai lá, se quiser. Troca Aqui mesmo, né? Vai põe lá, aí, ao vivo pô. aqui. Quem É a sabe faz ao mágica, vivo. vamos ver a mágica. Nós estamos aqui com a máscara da tabela aqui da Libertadores, dos grupos, não tem problema. Então vamos lá. Agora é o grupo que o seu Bento esperava ansiosamente para palpitar. Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. Seu Bento acabou de colocar o colã do tempo de jogo. Ele é chique. Ficou legal. Ele está de colã. Abre o botãozinho. Parece só. uma Olha lá. roupa de super-herói, Ficou cara. legal aí, ó. Olha lá. Esse senhor é incrível. É o senhor incrível. Faz o tigrinho. Olha lá. Para o P pra mim. Ficou legal, Tá velho. tirando, hein, velho? Ficou bom. Olha isso, você no Hulk, velho. É que só tinha no Gabiru ali pra pegar, pra te emprestar. Malandro. Quem tá no rádio não tá vendo? É o seguinte. Maravilhoso, velho. Quero uma camisa pro seu Bento usar, 8 números abaixo. Quando Então, voltar pro Gabiru, vai bater no joelho São dele. aqueles caras que vai no É a camisa do Skrillex. show velho. Show dos ursos. Virou uma camisa, virou um colã do tempo do jogo no seu Bento. Muito bom. Muito bem. Ô, seu Bento, esse grupo do Palmeiras aí, só o Bolívar pra encher um pouco o saco. Qual da altitude, né? Como foi na última Libertadores, né? Eu também acho. Eu acho que o Bolívar lá, o Grupo City tem investido cada ano que passa um pouquinho a mais. Né? Mas não é, viu, seu Bento? Ah, não é? Não. Ele é de um milionário que é ligado ao Grupo City, mas não é do Grupo City. Ah, tá. É um braço. Ele adquiriu ali. a SAF e tal, mas ele não é do Grupo City. Então retiro o que eu disse. Mas ali eu vou falar pra Olha o bode você. José enchendo o saco. Ali vai, por ironia, né, do destino, os deuses do futebol colocaram o Cerro Porteño por todo o imbróglio que teve com o Luigi e tal, e colocou o nosso caminho, o Cerro Porteño, exatamente o time que, né, onde a torcida esculachou o Luigi, chamou de macaco, cuspiu. Então esse aí vai ter que enfiar uns 8-0, né, lá e aqui. Esse é o... Devolver em campo. Devolver em campo. E ali na classificação, com esse fator altitude, eu também acredito que Palmeiras e Bolívar passam. Sabe o que é legal, seu Bento? Jogo contra o Cerro Porteño, colocar o Luigi de centroavante. O moleque fazer gol Ele no Cerro jogar, Porteño né? principal. Sim. Ia ser muito bacana. Aqui no Allianz Parque ia ser Ô, legal lá mesmo. demais. Não, bota lá. Também, também. Bota lá pra provocar. Legal demais. É isso aí. Palmeiras e Bolívar também, acho que Acho que passa. não é- Palmeiras e Bolívar É. também. E no grupo H, Penharol, Olímpia, Vélez e San Antônio Bulobulo. E aí? Acho que Rapaz. Eu vou de Vélez, tem que ser Vélez e Penharol. Penharol, né? Penharol e Vélez. Vélez e Penharol. Penharol Bem foi que pra- o Olímpia sempre... Mas o Penharol foi o último semifinalista aí, né, Penharol da e Vélez. Libertadores. Penharol e enfim. Vélez. Vélez e Penharol. Acho que todo mundo concorda. Muito bem. Quem está como convidado hoje também, esse tempo de jogo desta quinta-feira, dia 20 de março, gravado, em razão do navio Energia On Board. Aliás, hoje e amanhã, programa gravado, com muitos assuntos bacanas. Aliás, programa desta sexta-feira com muitos convidados bacanas também, tá, gente? Não percam. Olha ele aí, o Topodídio da Baixada. Ele já está Olha lá. conosco aqui. Pedrinho La Roca. Tudo bem, Pedrinho? Fala, Marcelo Lima, grande abraço pra você, seu Bento, Ranieri, Danilo Fala. Soto, E nosso aí, querido Pedrinho? Sniles e toda a audiência do Tempo de Jogo. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento à nossa querida Prefeitura de Santos por colocar, assim, uma sincronização dos faróis da cidade de uma forma maravilhosa. As sincronizações Tá difícil dos aí, faróis rapaz. dessa cidade
Então, negócio de louco, por isso o atraso, meus amigos. Ademir Quintino que tá comandando lá, fiquei sabendo, viu? Ah, é? É. O trânsito também? Também. Mas você sabe que parece que é brincadeira, né? Aqui em São Paulo também, há muitos anos já, viu, Pedrinho? Você pega umas avenidas que, se você for no limite, fala assim, ó, limite é 50, que caiu. Antigamente era 70, ali em Indianópolis. Sim. Aí foi caindo, hoje acho que deve ser 50. Se você segue o limite de velocidade, você vai parar em todos os faróis. Então eles não fazem um cálculo assim, você tá a 50 por hora, então eu vou fazer um esquema que o farol abre uma vez, aí você passa em todos. Faz você parar um por um. Cria mais trânsito ainda. Atrapalha mais ainda. O Pedrinho que embarca também no navio, já tem uma equipe esperando ele, a equipe Kids, que ele vai ficar lá, né? Vai legal, os monitores. Né? Vai dar a mãozinha pra Maitê, vai ficar com ela lá. E aí, Pedrinho? É um canalha esse Danilo Souto, hein? Como diria o Sombra, é o Dan Canalha. Ó, vou te falar, você toma cuidado com Marcos Borges no navio, tá, Pedrinho? Você tome cuidado com ele. Vou utilizar as palavras de Osmar Paglioni. Marcão, me avise o seu quarto, só que ao contrário. Passarei mais perto. Tá certo. E, Pedrinho, cuidado se por um acaso você voltou, pegou lá, deu vontade de comer uma fruta, você pegou um abacaxi, não deixa na porta do seu quarto, viu? Já te aviso pra você tomar cuidado, viu, Pedrinho? Não sei se você sabe, né? É um código. Mais uma disso aí. É um que você não sabe, Marcelo Lima? Porra, o André Ranieri, Pedrinho, é o rei dos códigos. Qual que é esse código? Ele é o rei dos códigos. Eu não entendi você também. Sabia? Eu não entendi. Você sabia que existe o tal da meia azul? Você sabe o que é isso? Eu Tinha também a não menor sabia. ideia. Ele sabe tudo. É lógico. O que é a meia azul? A meia azul é o quê? É um código que, sabe corredor que vai no parque correr e tal, que gosta de correr lá os seus quilômetros? Quem tá solteiro, coloca meia azul e aí é fácil pra eles se encontrarem e paquerar. É como se fosse um Tinder da vida real. Ô, Ranieri, olha bem pra minha cara, do Marcelo Lima, do Bento e do Danilo Souto. Vê se tem algum corredor nessa bancada hoje. Não tem. Não tem. Mas e o abacaxi? Qual que é o abacaxi? Tem um outro código antes do abacaxi, só que é do tênis vermelho. Tênis Você vai em balada LGBT, você vai com tênis vermelho, significa o quê? Que você tá buscando, como que eu posso dizer? Relações dentro desse universo LGBT. Entendi. Então, tanto que o Zé, eu falei pro Zé, motorista, nunca mais ele veio com o tênis vermelho dele, o All-Star vermelho. Ô, seu Bento, você que faz muita balada, o seu alter ego, né? O seu Adriano Pagani. Você vê muita gente com tênis vermelho nas baladas ou não? Já vi. Olha, tá vendo? Aí. Já vi. Eu sou especialista. Tá aparecendo bastante, hein? Tá vendo? E o abacaxi, você sabe do abacaxi, ô Bento? Não. O abacaxi em cruzeiro, ele é um sinal para casais que querem fazer swing. Que tá brincando? Mas você põe o quê? Um abacaxi na porta? Você põe um abacaxi na porta. E aí, se você tá passando e bate ali, são casais que estão abertos a fazer. Olha que ideia maravilhosa que você deu de levar um abacaxi, descobrir o quarto do De Paula e colocar lá. O quarto do De Paula lá. Eu vou levar uns... Vamos levar uns abacaxi? Tem que dar um jeito de subordinar alguém lá, arrumar uns 10 abacaxi pra bagunçar. Foi lá no quarto do De Paula, coitado. Bicho. Olha isso, tá vendo? É isso que Gostei da dá. ideia, Gostou, né, Pedrinho? Você gostou, né? Tá bom. Ô, Pedrinho, eu vou aproveitar então tua presença aqui. A gente evitou você dar palpites na Libertadores, que você tá triste que o Santos não vai disputar nem Libertadores, nem Sul-Americano, então... Poupou você disso, te poupou né? dos palpites aqui, dos grupos e tal, né? Agora eu vou falar, hein, ô Pedrinho. O Pedro Caixinha inventou uma semana do saco cheio pro Santos, porque 4 dias de folga, só amanhã, sexta-feira, ele se representa, ô Pedrinho? Lima, eu acho que há uma coisa muito clara aqui. Não conversei com ninguém, mas acho que isso fica muito nítido desde a chegada do Neymar. 4 dias de folga, algumas situações em que a equipe não treinou em períodos que se era necessário, os 2 dias de folga no Carnaval, que o Neymar levou o Soteldo, o Rincon e o Baço para Sapucaí, para desfilar, para sambar, enfim, sei lá o que eles fizeram, também é problema deles. Para mim só tem uma explicação. Pedido de Neymar Júnior. 4 dias de folga? Tem uma coisa que o Caixinha reclamou durante todo o Campeonato Paulista, que foi o tempo para treinar. Agora, o maior período que ele teria até a estreia no Campeonato Brasileiro, ele praticamente aborta isso?
Mas para mim, o Lima, eu volto a dizer, é um claro pedido, não sei se do próprio Neymar, se do seu staff, mas 4 dias de folga, eu particularmente, não sei se já aconteceu isso recentemente no São Paulo, no Corinthians ou no Palmeiras, mas no Santos, desde que eu me conheço por gente, isso nunca aconteceu, velho. 4 dias? Realmente, olha, você perde literalmente. Tudo bem, os clubes estão dando 2 dias de folga, é o básico. Ramon Dias deu 2 dias de folga lá no Corinthians, o Zubeldia deu 2 dias de folga para os jogadores do São Paulo, isso é normal. Agora, 4 dias, são 2 dias a menos de uma pré-temporada que você pode utilizar, né, Pedrinho? Exato, Lima. Se tem uma coisa que o Caixinha pode utilizar dessa pré-temporada, essa intertemporada, melhor dizendo, é você aprimorar a parte física dos seus jogadores. Claro que a parte tática ela vai ser aprimorada, a técnica também, mas acho que se tem algo que o Santos pode sair na frente dos seus adversários, é principalmente na parte física. Porque a grande maioria deles ainda está na disputa do campeonato estadual e muitos deles têm jogadores servindo as suas respectivas seleções. Então é um momento perfeito para o Santos alinhar a parte física do seu elenco, que durante a metade do Campeonato Paulista não foi nada legal. Então, assim, um discurso que o Caixinha adotou durante todo o Campeonato Paulista, de que não temos tempo, o time joga quarta, domingo, domingo, quarta, e nesse período não dá para você treinar, testar novas jogadas e preparar o time fisicamente, tá se entrando numa contradição. Por isso, até pelos discursos do Caixinha durante o estadual, eu entendo que não tenha sido um pedido da comissão técnica, e sim da parte do Neymar, que a gente sabe, é nítido, que tá mandando dentro do Santos. Agora, Pedrinho, qual que é a grande mudança que você vai ver do Santos do Campeonato Paulista para o resto da temporada? O que você acha que vai ser a grande virada do Santos aí? O que o Santista está esperando para o Campeonato Brasileiro? Eu acho, Danilão, que a gente vê o Santos com mais cara de time, coletivamente falando. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o elenco que o Santos montou, claro, para mim não tá completo, precisa de uma contratação pontual ou outra, principalmente para a parte dos volantes, um primeiro volante, uma característica diferente do Schmidt, do Rincon, um zagueiro com um pouco mais de velocidade, que possa suprir uma possível ausência do Gil e do Zé Ivaldo, um lateral direito para disputar a posição com o JP Sherman, mas acho que as contratações do Santos, num geral, foram boas, só que pro Campeonato Brasileiro. O Santos trocou a roda com o carro andando no campeonato estadual. Então o que a gente entende hoje, Danilão e amigos, é que as contratações que o Santos fez durante o Campeonato Paulista foram direcionadas ao Campeonato Brasileiro. Então a expectativa do santista hoje é ver uma equipe com mais cara de time mesmo, coletivamente falando. Você conseguir ter diferentes variações táticas, principalmente com esse tempo que o Caixinha vai ter para trabalhar, um time que fisicamente consegue aguentar aquela pressão alta que o Caixinha propõe durante a partida. Contra o Coritiba, nesse amistoso, o time deu um bom indício, mas a gente tem que lembrar, é uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro, que na última temporada sequer ficou perto de disputar o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro, da Série A. Então, acho que esse período, ô Danilão, vai ser importante para o Caixinha deixar o time com uma cara, que no Campeonato Paulista a gente não conseguiu ver, até pôde, mas não 100%, acho que até o fico do Caixinha parte muito disso, dele conseguir extrair mais desse time que ele não conseguiu extrair no estadual, muito pela demora na montagem do elenco. Ô Pedrinho, mas você não vê o trabalho da comissão técnica do Santos como um bom trabalho? Porque o Santos que começou o Paulistão era um Santos completamente diferente. Então o Gil, por exemplo, com o tempo ganhou a vaga ali ao lado do Zé Ivaldo, o próprio JP Sherman colocou o Godoy no banco, a dupla de volantes do Santos se modificou, surgiu Bom Tempo, né? O João Schmidt, ele que estava ali encostado, já foi relembrado e ganhou a titularidade. Soteldo aberto por um lado, acho que a única certeza, o Tiquinho que estava chegando, o próprio Neymar, a única certeza e que começou o campeonato e terminou, que o torcedor tinha, era o Guilherme ali pelo lado esquerdo, mas de resto mudou praticamente tudo, né, com o campeonato em andamento, Pedrinho. E você vê que mudou tanto, Ranieri, que hoje nem o próprio Guilherme é mais uma certeza. E eu vou te ser muito sincero, se é pra eu dar um chute, começa o Campeonato Brasileiro, Neymar no meio, o Soteldo na esquerda e o Rolheiser na direita. Hoje disputam uma posição no lado esquerdo, Guilherme e Soteldo. Eu acho não, tenho certeza que o Neymar começa o campeonato como titular, Rolheiser começa o campeonato titular pela direita e o Tiquinho começa como titular sendo o centroavante do time.
Então, Guilherme e Soteldo, o Caixinha vai ter que jogar o colete pro alto e quem pegar, pegou. Mas você tem absoluta razão. Acho que o Campeonato Paulista, por parte da comissão técnica, não foi terra arrasada como muita gente achou. Eu acho que grande parte dos problemas do time partiram muito mais da diretoria, que demorou a realizar a primeira contratação do treinador. Se a gente lembrar, até 22 de dezembro o Santos não tinha técnico. O Caixinha foi apresentado dia 23 de dezembro pelo CEO Pedro Martins. Até contratar o técnico, você ter as decisões de quem fica e quem sai do seu elenco do ano passado, de fazer as 11 contratações que o Santos fez para essa temporada, leva um tempo para você encaixar o time. Então, por isso que acho que parte muito da resposta que eu dei na pergunta do Danilo. O Santos trocou a roda com o carro andando no Campeonato Paulista. Então, se é para o Caixinha mostrar algum trabalho, é agora no Campeonato Brasileiro. Se o time não andar, aí peraí. A gente vai colocar um pouco em xeque o trabalho do treinador, porque ele teve essa intertemporada, as contratações foram realizadas, agora só depende dele. O Santos tem um jogo aí complicado contra o Vasco, que eu acho que vai conseguir propor jogo, mas o Carille, apesar do Santista não gostar, a gente tem que admitir que sabe armar boas defesas, joga contra um Bahia na segunda rodada, jogando uma Libertadores. Então, para mim, essas 2 rodadas pro Caixinha vão ser, assim, extremamente importantes para dar sequência no trabalho dele. Porque a partir do momento que começar uma pressão no Campeonato Brasileiro, eu tenho minhas dúvidas se o Caixinha passa do Mundial. Mas, até então, por parte da torcida, por parte da diretoria do Santos, completamente respaldado o trabalho do Caixinha, que, para mim, de forma merecida, continua pro Nacional. Com certeza. Para encerrar, meu caro Pedro Larroca, o Neymar vai estrear junto com o Santos no dia 30 ou não? Ele falou depois da estreia não, do amistoso contra o Coritiba lá no Couto Pereira, falou que joga no próximo dia 30, ele que tá curtindo agora em Mangaratiba, fazendo a sua recuperação. É um edema, né, Lima? Então, como a gente tem uma distância aí de 10 dias, praticamente, quase 2 semanas antes da estreia do Santos no Campeonato Nacional, acho que não tem porquê o Neymar não estar em campo, nem que seja, por exemplo, por 60 minutos apenas. 90 minutos eu acho difícil por se tratar de uma lesão muscular, mas como a gente tá falando de um edema, ele joga assim no próximo dia 30. Valeu, Pedrinho. Obrigado e juízo nesse cruzeiro que começa daqui a pouquinho. Energia on-board, tá bom, seu Pedrinho? Lima, quer uma viagem saudável? Chama um alface. Um abraço. Tá bom. Boa, Pedrinho. Valeu, Pedrinho. Valeu, Pedrinho. Um abraço. Pedrinho Larroca, o nosso topodídio da Baixada, participando conosco do Tempo de Jogo. Agora, aproveitando o seu Bento aqui, com essa camisa absolutamente folgada que deram pra ele. Tá uma beleza, né, seu Bento? Parecendo um colã do Tempo de Jogo, isso aqui. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, né? O Palmeiras que tá tendo tempo também, 10 dias aí pra treinar, o Abel e tal, mas porém não conta com 5 jogadores que estão convocados, né? Nesses 5 aí o Abel não pôde contar e são 5 que jogam, né, no time titular, né? O Piquerez, o Facundo, o Emiliano na seleção uruguaia, o Rios na colombiana e o Estevão na seleção brasileira. O que o Abel pode fazer de diferente nesses 10 dias? Aí corrigir posicionamento, pensar em tática diferente para tentar reverter esse placar lá no dia 27 em Itaquera. E aí, seu Bento? Metade do time vai tá fora, né? Então ele não consegue contar. Todos os jogadores que estão servindo as seleções são titulares hoje do time do Palmeiras. Então ele vai ter um trabalhinho aí para treinar com o time. Então ele vai, com certeza, usar o que ele tem e vai ter que armar um time, uma tática para a saída daquele caixote que foi feito com ele aqui no jogo do Allianz Parque. Então, acho que ele vai ter que procurar formas de atacar bastante o Corinthians, que vai precisar. Eu falei aqui, estou falando já há um tempo, acho que para mim o Corinthians não vai mudar o esquema, mesmo jogando em casa com a sua torcida. Ele vai entrar mais fechadinho. Você acha que não entra com o Garro? Que está se recuperando e em casa? Cara, eu acho que ele fica como opção. Eu acho que o Corinthians, com a vantagem que tem de um gol, eu acho que ele fica como opção. Não sei se daqui a 11 dias ainda ele vai estar pronto para jogar. Mas eu acho que o Palmeiras, então, ele vai ter que achar uma forma de poder furar o bloqueio do Corinthians e fazer gols lá na Neoquímica Arena. Como não vai ter esses jogadores, ainda tem os lesionados, tem hipótese, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu vi pessoal em páginas palmeirenses, jornalistas palmeirenses, falando do Paulinho. Eu não acredito que ele jogue a final, não.
Eu acho que nem precisa disso. O cara já não está um tempo parado. Tudo bem que a contusão dele não foi de ligamento, não foi muscular. Mas a gente sabe que quando o cara fica um tempo parado, pode dar uma fisgadinha ali, alguma coisa assim, né? Uma contratura. E o cara depois perder a estreia da Libertadores, que já é na semana seguinte. E também a estreia do Brasileiro. Fora que não tem ritmo de jogo e entrosamento para um jogo decisivo, né? Vai entrar numa paulada dessa aí, no jogo de final, onde o estádio vai estar cheio, vai precisar de uma intensidade. Eu não correria este risco de pôr o Paulinho nesse jogo. Então ele vai ter que mudar, acho que dá para fazer outras situações, colocar mais um jogador no meio-campo ali com habilidade para poder furar o bloqueio do Corinthians, que vai ser difícil. Né? Uma coisa que eu senti muito falta no último jogo foi uma variação dentro do próprio jogo. Ele viu que o Estevão estava sofrendo com marcações dobradas lá na ponta direita. Cara, inverte, entendeu? Joga o Facundo para lá, traz ele pelo meio, põe o Veiga caindo por lá. Isso eu senti falta de o Abel fazer no jogo. Aproxima ele do gol, de repente, né? Adianta põe ele como meia, pisando um pouco mais dentro da área, né? Então precisa fazer isso, porque tava assim, o Corinthians armou uma arapuca e o Palmeiras caiu nela. E o Abel ele não fez isso durante o jogo. Ele poderia ter feito. Tem recurso para isso. Né? Que nem o Corinthians lá colocou o Mauro Martínez de ponta esquerda. Cara, vai mudando. O Piquerez estava nulo no jogo. Precisava destravar o Piquerez ali na lateral esquerda, que o Romero não estava deixando ele subir. Então ele tinha que fazer isso aí. Vamos ver qual a tática que ele vai usar lá para poder fazer gol, que é o que o Palmeiras... É a prioridade do Palmeiras, máxima fazer gol. Ô Bento, eu fiquei com uma impressão, né? Eu queria a sua opinião. O Piquerez, ele é muito mais jogador que o Vanderlan. Isso não tem dúvidas para ninguém. Porém, a característica do Palmeiras com o Vanderlan, o que ele fazia? Ele era o cara que abria mais pelo lado esquerdo, ele fazia mais ou menos o que o Estevão, o desenho ele fica bonitinho. O que o Estevão faz do lado direito, o Vanderlan é esse cara. E o Facundo, ele caía o quê? Pro meio. E ajudava o Veiga e o Richard Rios ali naquele corredor central. Eu fiquei e aí o que aconteceu? Com o Piquerez ele não subiu muito, até com esse receio que você falou do Romero, e o Facundo ele ficou mais aberto. E foi aí que, para mim, o Facundo não rendeu, e aí o Palmeiras perdeu o quê? O meio campo, porque não tinha ninguém ali para chegar com o Veiga e com o Richard Rios. Não sei se você ficou com essa impressão também. Então, porque assim, na verdade, se jogasse com o Vanderlan, né, o Rani, ele não teria essa preocupação em colocar o Romero para segurar lá. Né? Quando ele percebeu que o Piquerez ia pro jogo, sabe, para mim é um lateral que chega no fundo, o Cruz, ele fez isso aí. Eu tive essa impressão realmente também do Facundo. É um jogador que também, assim como o Felipe Anderson, para mim joga ainda fora de posição, mas eu acho que isso é uma coisa temporária, porque daqui a pouco o Estevão vai embora. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que o Veiga ele ficou ali entre as linhas de defesa e meio campo do Corinthians, não conseguiu fazer praticamente nada na partida. E o Facundo também ficou um jogador mais ali de composição e agrediu pouco o Corinthians. Você acha que o Felipe Anderson tá virando... Eu lembro que quando foi contratado, Felipe Anderson, a Juventus estava contratando, o Palmeiras deu chapéu na Juventus, olha o nível. Fabrício Romano já tinha soltado o Rio e Gol, né? Rio e Gol, Juventus. Quando ele solta o Rio e Gol é porque tá fechado. Exato. E aí foi lá, o Palmeiras tirou o Felipe Anderson da Juventus, trouxe, só que ele não se adaptou até agora. Eu acredito agora que nem mais ao futebol brasileiro, que ele ficou muito tempo na Europa, mas ao esquema tático do Abel, que ele não joga com o Abel aonde ele rendia mais, que é pelo lado direito, né, na Lazio, né? Ele não joga ali, porque ali quem joga é o Estevão. Você acha que no dia que o Estevão sair, depois do Mundial e tal, de repente o Felipe Anderson pode começar a ganhar mais oportunidades, aonde ele se sente mais à vontade, e aí começar a render, porque realmente ele não tá rendendo nada, Ou né? já flopou, já? Não, acho que não dá pra carimbar a flopada ainda nele. Eu acho que desde que ele chegou, eu fiz questão de... Esse cara, eu fiquei louco no estádio 97, né? Eu saí gritando, os caras falaram, não é fake isso aí. Eu falei, não é fake, não. E aí, cara, eu passei a ver um pouco mais profundamente, né? Me aprofundei um pouco mais como ele jogava, fui ver números. O cara entrou no Guinness, como 150 jogos seguidos com a camisa da Lazio. Sem machucar, né? Sem machucar. Então eu falei, cara, é esse o cara que o Palmeiras precisava, né? Fora o centroavante. E quando ele começou a jogar lá pela esquerda, tropeçando na bola, deixando a bola para trás,
totalmente aloprado dentro de campo. Que ele entra, o último jogo lá que ele foi dar um pique lá, esqueceu a bola para trás. Eu falei, cara, ele tá no lugar errado. Né? É até legal, porque eu acho que queria que alguém perguntasse sobre o Abel numa coletiva. Uma pergunta boa. Né? E pode ser que aconteça isso, Lima. Ou pode ser que não aconteça. Você porque não acha aí você que vai ter o de Facundo também. Ô Bento? Falta, porque eu vejo ele totalmente sem confiança, cara. Não, ele entra, parece que a bola queima. Então, mas porque ele tá tentando... ele tá tendo uma pressão grande, né, cara? Quando você chega num time aí no naipe do Palmeiras, ainda mais na pegada que tá, um time vencedor, tal, que tem uma estrutura, a pressão é gigantesca, né? Então, eu acho que ele também pode... parece que ele é um cara quieto, não gosta muito de falar, né? É a impressão que passa. Eu acho que ele pode conversar com o Abel e tentar jogar ali, até centralizado, como meia, que nem quando ele começou, né? Ele jogava de meia quando ele começou no Santos. Ele fazia muito a parte do meio-campo, sem cair muito pelos lados. 10, né? Exato. Entendeu? Foi para a seleção de 10. Né? A gente fala, pô, é um meia aí que apareceu. Então, por que ele não volta um pouco mais? Ele tem categoria para isso. Eu só vou carimbar o flop quando ele jogar na posição que realmente ele jogou em todo esse tempo que ele ficou na Europa. Ali onde ele joga, eu não vi nada dele lá. Eu não vi um lance dele lá, eu não vi nada ele fazer lá, e aqui no Palmeiras ele também não fez nada. Tá certo. Porque o pessoal fala, mas só por causa de mudar a posição. Bom, primeiro que ninguém esquece ele jogar futebol. Não é que os caras estavam jogando bem na E faz toda a diferença, sim, né? Exato. Jogar em outra posição. O Arthur é um exemplo clássico no Palmeiras. Porque o Arthur, o ponta, né? Ele jogava pela direita, ele é canhoto, mas jogava pela direita, aquela hoje em dia virou, como dizem, com o pé trocado, né? E o Abel, quando colocava o Arthur para jogar na esquerda, né, seu Bento? Ele não jogava nada. Não, e até os grandes, né? O Neymar nunca caiu pelo lado direito do campo. Ele sempre jogou na esquerda e meia. Ele nunca foi lá, né, pela ponta direita. Nunca foi, que nem é o caso dele, não adianta. A gente quer mudar uma coisa que não tem como, cara. E por isso que elogiam tanto, inclusive o Bellingham outro dia deu uma entrevista, mas enchendo a bola do Rodrigo. Sim. Porque o Rodrigo é o único cara que a posição dele é pelo lado esquerdo mesmo. Sim. E ele joga no lado direito, ele se sacrifica e continua jogando muito bem. São poucos que conseguem fazer isso. É isso. Bom, a gente já falou do São Paulo aqui no tempo de jogo desta quinta-feira, na questão da Libertadores, o grupo do São Paulo, já analisamos e tal. Ô, meu caro Danilo Soto, o Zubeldia tá tendo a pré-temporada que não teve, né? Que vamos combinar aquela pré-temporada da Disney lá no começo do ano, pode ser o que for, menos uma pré-temporada pra valer, na minha opinião. Claro, você vai falar pra dirigente, louco, que não sei o quê. Pra mim é agora a chance que ele tá tendo de realmente treinar todo mundo lá, focado. Será que o São Paulo volta melhor do que acabou o Paulista? Ou não? Porque tem treinador que quando tem tempo pra treinar, o time volta pior. Exatamente, essa é a grande dúvida do São Paulino, né? Como é que vai voltar esse São Paulo, né? Será que está adiantando alguma coisa esse período fora de campo, né? Fora de jogos oficiais? Porque tem jogo-treino, fez jogos-treinos e tal, mas nos jogos-treinos que a gente viu que o São Paulo fez, por exemplo, ele usou muito pouco os jogadores da base ali. A gente tem falado sobre isso, né? O São Paulo não tem nenhuma mudança no elenco significativa. O Cédric Soares renovou o contrato. Então, é o mesmo elenco do Tricolor ali. Então, será que vai surtir algum efeito essa pré-temporada, no meio da temporada aí do Tricolor? O São Paulo espera que sim. As mudanças, né, principais que o São Paulo fez, que o Zubeldia fez, foi no esquema tático, né? Talvez ele esteja treinando um pouco mais esse 3-5-2, fazendo algumas variações ali. Ele tentou colocar o Oscar como um segundo homem de marcação ali de volante também, mas você acaba usando o Oscar para outras funções que não é a principal dele, que é armar as jogadas. Então também tem que ver se vai funcionar. Vamos ver se ele vai insistir ainda no Luciano como meia, ou se ele vai aproximar o Luciano mais do Carelli lá na frente, que é onde ele resolve. Então essas são as dúvidas do São Paulino. A preocupação é que o São Paulo não tem um outro meia ali, mas o São Paulo não tem. O São Paulo tem só o Oscar. Então a minha esperança é que talvez nessa janela interna que tem aqui, será que São Paulo ainda não... São Paulo já avisou que não vai contratar ninguém nessa janela. Tá vendo? Então a gente vai ficar sem esse... Você teria, se o treinador gostasse da base, poderia dar mais cancha ao Matheus Alves. O menino teve até uma oportunidade ou outra. Né? Sim, mas você tem que começar a colocar o moleque pra ganhar casca. Não, eu gostaria muito que ele tivesse oportunidades, com certeza. Mas o São Paulo só tem o Oscar de meia
de camisa Imagina, 10. Luciano é o 10 da equipe. E a gente sabe que é uma temporada robusta aí, os jogos complicados, vem Libertadores, vem Brasileiro, vem Copa do Brasil. O Oscar não vai estar em todos os jogos do campeonato. O Lucas não vai estar em todos os jogos do campeonato. São os jogadores que São Paulo mais necessita, que fazem a diferença no São Paulo. Então, a minha preocupação é com relação a esse meio de campo do São Paulo. O que vai acontecer? E ele não aproveitar a molecada é uma coisa que eu vou lamentar o ano inteiro. Vou lamentar durante o ano inteiro, porque a gente sabe que tem bons jogadores ali. Se a gente vê o exemplo do Palmeiras, que Estevão, Endrick, Vitor Reis, vários moleques que surgiram aí jovens, indo para fora já, e o São Paulo não consegue fazer dinheiro, não consegue colocar esses moleques para jogar. Muito bem, tá certo. São Paulo que joga dia 22, um jogo treino, né? No Morumbi, contra o São Bernardo. Já fez um jogo no próprio CT contra o Grêmio Mauaense, em que só os reservas participaram. E não divulgaram o resultado. Nada, só um jogo treino lá. Será que perdeu, Lima? Não duvido. Para não divulgar o resultado, eu não duvido. Não. E o Danilo cita a base é que nem nesse jogo treino, em que o Zubeldia usou os reservas, ele colocou a maior parte do tempo esses meninos da base. Só no final da movimentação, ele resolveu colocar os meninos. Tchau, seu Bento. Olha, o seu Bento levantou agora. Tá parecendo cofrinho aí, seu Bento. Parece o Hulk aí, quando levanta e rasga tudo. Tá parecendo cofrinho aí, seu Bento. Vou te falar. O Bado é uma camisa PP pro seu Bento. Se o seu Bento ele encheu o pulmão até o fim, rasga. Se ele respirar. Se ele espirrar, explode. Ele tava com aquela respiração curtinha, sabe? Que só enche um pouquinho. É o nosso Hulk. É o nosso Hulk. Pegou a camisa do Sgrillis e deu pra ele usar. Olha o que aconteceu. Olha lá. Aí não dá, né? Eu falei, você tem outra camisa? Ele falou, putz, tem uma. Ave Maria. Tá bom. Bom, estamos chegando ao final do tempo de jogo nesta quinta-feira, dia 20, gravado, né? Como já dissemos aqui, a audiência rotativa do rádio. Está rolando o navio Energia On Board a partir desta quinta-feira. Mas muito legal, Lema, que todo mundo que acompanha a gente acima tá hoje também aí, ó. Então um beijo pra vocês que estiveram aí com a gente muito também. Obrigado. E batemos a meta aqui, ó. Bateu a meta, né? Bateu anunciar os vencedores daqui a pouco. E eu ganhei a camisa do Tricolor hoje, casual, rapaz. Parabéns pelo prêmio! Vou retirar com você, Lima. E o cinema foi pros Grillis. Opa, vamos nessa aí, depois do navio. Por ser um programa gravado, não tivemos nem sorteio, nem enquete, nem corneteiro e nem chat. Aliás, amanhã também é um programa gravado, mas com muitos convidados interessantes. Vamos falar de arbitragem com o ex-árbitro. Primeiro árbitro que expulsou Neymar na carreira. Vai estar aqui no tempo de jogo de amanhã, sexta-feira. Muito legal. Não percam, tá bom? Gente, diga, Danilão, pra encerrar. Carlos Maciel aqui, ó. Ótimo programa de vocês hoje. Bom navio. Mandou um superchat aqui, o Carlos Maciel. O Juninho Motoboy também. Juninho Motoboy, obrigado pela audiência. Tô com fome. Valeu, gente. Ó, quero enchendo o saco. Quero vai pro navio. Você cuidado pra não sair voando e não ter fôlego pra voltar pro navio, hein, eu quero. Tá bom. Gente, muito obrigado pela audiência. Amanhã temos, mais uma vez, tempo de jogo, 11h30 da manhã, tá bom? Um abraço a todos, tenham uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau. O árbitro apitou. O tempo de jogo está encerrado. Em breve, mais 90 minutos de informações do esporte para você. Energia.